A única coisa que eu não incluí no meu livro currículo aqui, então, é que eu também faço parte do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Conceição, né? Gosto bastante dessa interdisciplinaridade, então fui fazer uma mestrado em filosofia para buscar alguns recursos assim para continuar me mantendo médico e para acreditar numa frase que primeiro a Tess fala e depois o Justin fala no filme, né? Milhões de pessoas precisam de ajuda, mas aqui temos 3 que precisamos ajudar. Primeiro, o Justin não dá bola para isso. Num segundo momento ele coloca, uma criança precisa de ajuda, e o outro, ele é retrucado e diz, milhões precisam, mas esta nós podemos ajudar, né? A gente tem que estar sempre pronto para ajudar quem está do nosso lado. Eu coloquei aqui a capa do livro na edição na língua inglesa, né? Na língua portuguesa, talvez pela nossa pouca tradição de leitura mesmo, o livro que dá origem ao filme, eu não sabia que tinha sido um projeto quase paralelo, assim, que quando o livro foi escrito ou terminado de escrever, já se pensava em fazer um filme. De qualquer maneira, a capa do livro em português remete ao filme, né? Aparece o Justin na capa, porque o apelo do cinema é maior que o apelo da literatura no Brasil. Na capa do livro, em inglês, aparecem as 3 abelhas, e agora, ouvindo de novo o áudio em inglês, eu pensei que será que o autor não estava fazendo um trocadilho com 3 Bs e TB. Talvez tenha alguma coisa nesse sentido. A gente viu como a pesquisa é conduzida no filme da maneira mais absurda possível, pelo menos inimaginável, mas também a gente aprende com a vivência. Eu acho que o nosso colega, que é historiador aqui, que pode ajudar nesse aspecto, até porque o inimaginável está sempre pronto para acontecer, né? Coisas que a gente nunca imagina serem possíveis acontecem. Há pouco tempo no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa inimaginável. Uma pessoa entrou numa escola e saiu disparando a esmo, escolhendo crianças para matar, né? Uma coisa que ninguém imaginava aconteceu. É possível que a pesquisa clínica seja conduzida dessa maneira na África? De uma maneira tão grotesca quanto aparece no filme, eu não sei, mas vou dar alguns exemplos que se aproximam muito disso, né? Isso aqui é o princípio da pesquisa médica que foi desenvolvido principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e é o norteador, né? A autonomia do paciente, o desejo dele, a vontade dele de participar, né? Através do consentimento informado. No filme a gente vê que havia um nítido constrangimento das pessoas assinarem consentimento, elas só recebiam qualquer tipo de tratamento vinculado ao consentimento para tomar o remédio. Seus filhos só eram vacinados se a mãe ou o pai ou alguém da família participasse do ensaio clínico do Dipraxa. Beneficência, sempre procurar ajudar as pessoas, realçar os efeitos benéficos, os possíveis efeitos maléficos, evitar o mal desnecessário, né? Que é uma coisa que nesse filme fica bem claro que foi completamente negligenciado. E buscar sempre a justiça e a equidade. E aqui tem uma coisa que é muito importante, né? Respeitar a vulnerabilidade das pessoas. A gente vê aquelas cenas na favela, que são cenas reais, como foi comentado antes do filme, né? As pessoas numa pobreza absoluta e essa vulnerabilidade sendo explorada para fazer o teste de uma droga e isso ser mais barato. E esse teste tendo que ser feito com muita pressa, porque o mercado exige pressa. A ciência tem pressa porque o mercado tem pressa. Durante os vários seminários que a gente fez quando eu fazia uma mestrado na filosofia na PUC, lá tinha um colega que sempre usava um exemplo recorrente, mas que eu achava interessante, né, que ele dizia que a ciência é um carro de Fórmula 1. A cada ano eles são mais velozes, mais velozes, mais velozes. E a ética está sempre sendo vista no retrovisor. Ela nunca consegue acompanhar. Como começou toda essa preocupação com autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, equidade, respeitar a vulnerabilidade? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Começa o grande desenvolvimento científico, algumas ideias de eugenia e uma preponderância biológica que surgiam na época, né? Uma disponibilidade de seres humanos que perderam seu status de humanos, né? Isso aí os nazistas fizeram com os judeus, ciganos e outros, né? Então, alguns experimentos que os nazistas faziam, né? Quanto tempo mulheres ciganas sobrevivem sendo alimentadas apenas com água salgada? Observavam a história natural de doenças e expunham pessoas a temperaturas muito baixas para ver qual era o efeito da hipotermia sobre o corpo humano.
Isso aqui na década de 30. Muito diferente do que o filme mostra, do que estão fazendo agora. Nem tanto, talvez. Aqui eu vou passar todos, é só para mostrar para vocês uma rede de burocracia. O que uma pesquisa clínica precisa passar, um projeto de pesquisa, desde que o pesquisador elabora ele lá no início, até ele conseguir implementar a pesquisa, né? Passa por várias instituições, Comitê de Ética e Pesquisa, Comitê de Ética, reunião do Comitê Nacional de Ensino e Pesquisa. Então tem um processo grande. Isso aqui tudo na teoria é muito bonito, mas infelizmente a gente não tem uma capacidade de fiscalização tão grande que permita uma confiança total em toda essa rede burocrática instalada com o intuito de proteger as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que está acontecendo em Porto Alegre, um trabalho que está sob investigação num dos hospitais grandes de Porto Alegre, muito parecido, eu acho, com o que a gente viu no filme. É um estudo sobre transmissão do vírus HIV da mãe para o neném, né? Um estudo de transmissão vertical. Pré-requisito para a entrada no estudo é que essas mães nunca tenham tratado o HIV. Elas têm que chegar no momento do parto virgens de tratamento. Num hospital em Porto Alegre, médicos envolvidos na pesquisa, o que eles estavam fazendo? Negando o tratamento para essas mães, esperando que elas chegassem no momento do parto sem tratamento para elas poderem ser enroladas na pesquisa. Quando existe diretriz do Ministério da Saúde que diz que tu tem que começar o tratamento imediatamente. Assim que tu detecta que uma mãe HIV está grávida, tu deve seguir o protocolo e implementar a terapêutica. Alguns médicos estavam fazendo isso. Como se descobriu isso? Um médico denunciou. Ele denunciou por altruísmo? Não. Ele denunciou porque tiraram ele do esquema. Daí ele começou a ficar impactado, impressionado com aquela má conduta. Isso é um estudo que causou muita polêmica quando foi publicado no New England, foi publicado no ano 2000. Carga viral e transmissão do vírus HIV entre heterossexuais. No que consistia esse estudo? Esse estudo foi feito em Uganda. Durante o estudo, para ver se um homem conseguia transmitir o vírus para uma mulher, ou se o homem era contaminado pela mulher, pelo programa de controle de AIDS de Uganda, eles sugeriam fortemente que os parceiros, ao saberem dos seus resultados positivos, comunicassem todos os seus outros parceiros sexuais que eles tinham o vírus e que haveria uma chance de transmissão. Mas essa política do governo de Uganda também afirmava que o paciente tem o direito de decidir para quem ele vai informar, e isso incluía os parceiros sexuais. E que ninguém da equipe médica tinha supremacia sobre esse direito do paciente de informar. E que o mais importante era aderir rigorosamente a este princípio. Esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, que talvez seja a mais renomada revista de medicina do mundo. Logo depois da publicação surgiu um debate muito grande sobre isso. Os autores da pesquisa se defenderam, dizendo que eles estavam seguindo a política do país onde o estudo estava sendo feito. Teve um debate grande sobre isso é ético ou não é ético, e teve uma pessoa que batalha muito, discute muito a atuação da indústria farmacêutica, que eu acho que selou bem o debate com chave de ouro. Vocês podem falar o que quiserem sobre esse estudo, mas um estudo desse jamais seria feito nos Estados Unidos da América. Dentro dessa interface interdisciplinar, aqui eu uso uma citação do filósofo italiano Italo Calvino, que ele coloca assim que o terreno da filosofia e da literatura geralmente é onde é possível a gente encontrar a ética, né? E a filosofia e a literatura que vão permitir a gente ensinar a virtude à humanidade. Aqui a gente está fazendo... A gente viu uma expressão cinematográfica da literatura, né? Um livro foi transformado num filme e nos permite discutir e aprender até como agir eticamente através desse filme. Aqui, com relação à pressa da ciência, eu peguei esse quadro aqui de um artista suíço de língua alemã, Paul Klee. Ele escreveu um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, numa das suas teses sobre o conceito de história. Baseado nesse quadro, ele escreveu o seguinte texto, né? Eu queria que vocês olhassem para o quadro enquanto prestem atenção no que eu leio. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos e ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende as suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto a amontoada de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. A pressa da ciência, né? Por que não poderiam testar o medicamento mais 2 ou 3 anos? Nosso autor aqui, Walter Benjamin, via essa pressa da modernidade como uma catástrofe, né? E não como um benefício para a humanidade, e às vezes se transforma em catástrofe. E para um filósofo alemão e judeu que escreveu isso em 1921, ele estava praticamente profetizando a Segunda Guerra Mundial e toda a implicação que isso teve em termos do pensamento sobre a humanidade. Eu não sei se vocês conhecem essa foto é uma foto muito famosa, correu o mundo. Kevin Carter é um fotógrafo sul-africano que trabalhava com um grupo de mais 3 fotógrafos, eu não lembro exatamente qual era o nome que eles se intitulavam, esses 4 fotógrafos, e tirou muitas fotos sobre os movimentos contra o apartheid na África do Sul e outros movimentos na África. Isso aqui foi tirado no Sudão. No ano de 1993, ele estava acompanhando uma daquelas caminhadas de refugiados e se deparou com essa cena, uma criança à beira da morte e um abutre ali, digamos, na espreita, esperando o que ia acontecer. No ano de 1994, em maio, esse fotógrafo ganhou o prêmio Pulitzer por causa dessa foto. E em junho do mesmo ano ele se suicidou. Ele não suportou aquela única pessoa que precisava da ajuda dele, mas era tanta gente caminhando, eram tantos milhões que precisavam de ajuda, que ele deixou uma para trás. E ele ganhou sua notoriedade mundial exatamente por ter deixado ela para trás. Porque se tivesse pegado ela no colo e levado com ele, essa foto não teria acontecido e não teria sido premiado. Então ele não suportou a atitude dele. Talvez uma coisa que a peça do filme não suportasse e que o Justin suportasse quieto, mas que chegou um momento que para ele foi insuportável. Às vezes a gente tem que assumir algumas responsabilidades, tomar algumas decisões que são bastante difíceis. Para dar um exemplo disso e para a gente não cair nessa banalização, eu gosto bastante dessa citação de um conto do Otto Lara Rezende, que se chama Vista Cansada, que eu vou ler para vocês porque eu acho muito bela essa passagem. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar, vê não vendo. Uma criança vê o que o adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. A pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia ao passo. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. É contra isso que a gente tem que lutar. A gente não pode se emocionar quando vê um filme como esse e sair para a rua achando que isso não acontece e quando vê isso fingir que não está vendo e sequer tomar conhecimento que essas coisas acontecem, né? E elas estão acontecendo a todo momento, né? A gente não pode deixar nossa vista ficar cansada. A gente não pode só ver, a gente tem que enxergar. Vou falar de conflito de interesses. Tem toda uma política no Brasil, da Anvisa, sobre conflito de interesses, que antes de cada aula técnica que o médico vai dar, ele deva dizer todos os laboratórios com os quais ele tem relação, para que a plateia possa ter alguma ideia se a informação que ele pode dar pode ser enviesada ou não, né? Mas isso deveria ser uma coisa natural. Nietzsche já tinha escrito isso, né? Faz parte da humanidade de um mestre divertir seus alunos contra ele mesmo. Não é uma questão de tu te endeusar e querer eu sou o professor e vou dar a aula, né? Eu quero que vocês sejam céticos com o que vocês ouvem, eu quero que vocês sejam céticos com o que viram no filme, com o que foi falado antes a respeito da história em cinema. A gente tem que estar sempre numa posição crítica, tem que estar sempre pensando, né? Não aceitar as coisas de pronto. Pensar sempre na autoridade do argumento, assim, não no argumento da autoridade, né? Uma coisa que na medicina é muito colocada para cima, assim, os grandes mestres, professores, doutores, pós-doutores, né? Que tem um lustro muito grande, assim, mas às vezes o conteúdo deixa a desejar.
É importante falar disso também, porque as coisas não podem ser conhecidas só no privado. A gente tem que falar delas em público, tem que falar bastante, porque o fato de falar em público dos acontecimentos que dá o caráter de realidade para eles, né? Essa citação é de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Então, o fato de alguma coisa estar sendo escutada por todos confere a tal coisa um poder e um brilho que confirma a sua existência real. Então, não adianta nós médicos sabermos que as coisas feias estão sendo feitas, né? A gente tem que falar delas e falar bastante delas e debater elas continuamente. E vocês vão ver, através de umas citações que eu vou colocar, que tem bastante gente falando sobre isso. Aqui é só para ilustrar, né? Porque a pesquisa na África é barata também, no Brasil também é mais barato do que fazer na Europa dos Estados Unidos, mas principalmente Brasil, Rússia, Índia e China, né? O BRIC, e agora o A também, entrou um A também, que é a África do Sul, né? São os mercados que mais crescem, então isso é sempre atrativo para a indústria, né? Nós somos um alvo agora, digamos, né? Ou um objetivo, né? É um mercado muito grande, o Brasil está rico, está produzindo. Somos um alvo agora da indústria, que ela vai usar isso da maneira que lhe convier, né? Existe uma mudança da própria cultura da prática médica e da medicina, né? Isso aqui é um artigo publicado no New England, onde eles constatam que nos Estados Unidos muitos médicos estão tão alienados e irritados com o rígido valor do seu dia que eles acabam não tendo nenhum desejo de fazer mais do que o mínimo exigido para o seu objetivo financeiro, né? Então o médico está entrando no mercado também, né? Não existe mais o altruísmo, a dedicação, aquela coisa que se esperaria do médico, né? Aquele cuidado desinteressado, né? Hoje o médico faz o mínimo para o seu objetivo financeiro, talvez por isso arrole pacientes em pesquisas, fique dando remédio com uma fila enorme de pessoas esperando, né? Sem refletir muito sobre o significado daquilo. Aqui é um exemplo do estudo só para mostrar como nós médicos somos influenciáveis para possivelmente corruptíveis, né? Eu não vou entrar em detalhes do estudo, mas basicamente o que eles faziam aqui, eles pegavam um grupo de médicos e faziam o seguinte experimento. Primeiro, perguntavam se o médico aceitaria ser presenteado por alguma indústria farmacêutica. E num outro grupo, eles lembravam o médico de como é difícil ser médico, como a gente estuda, como tem que dedicar, como tu faz plantão no Natal, como tu tem que estar longe da tua família no Ano Novo. E depois de lembrar o médico disso, eles perguntavam o que ele achava de receber incentivos e presentes da indústria, né? Então, digamos, um grupo sensibilizado por essa lembrança de como a vida médica é dura, se tornava mais sensível a receber alguns agravos da indústria farmacêutica. E eu vou mostrar para vocês adiante que esse tipo de... Sempre que a gente recebe um presente, isso gera um sentimento de reciprocidade e, de alguma maneira, isso acaba sendo retribuído para a indústria. Isso aqui é o mesmo artigo de antes, não vale a pena falar. Aqui é só para mostrar que esse problema não é novo, né? Isso aqui é uma revisão que foi feita durante praticamente... Agora que as nossas relações temporais mudaram um pouco, né? Foi feita em parte no século XIX, uma parte no século XIX até o final do século XX, ali em 92, né? Seguindo a ideia do Hobsbawm, né? Do século XX é o século mais curto, vai de 1914 a 1990. Eles já viam que nos Estados Unidos, em 1912, existiam várias práticas que eram perniciosas para os pacientes. Cirurgiões davam bonificação para clínicos encaminharem os pacientes para eles. Isso fazia com que clínicos encaminhassem pacientes que não precisavam fazer cirurgia para os cirurgiões e os cirurgiões operavam esses pacientes. Isso em 1912. Quem produzia medicamento ou material médico dava dinheiro para o cirurgião ou para o clínico usar esse material. E isso gerava um uso indevido. E os hospitais também davam bonificação para os médicos que usavam as suas dependências. Então, todas essas três práticas acabavam levando a condutas medicamente indevidas, né? Então, aqui a gente já via que o dinheiro, a presença do valor de mercado do dinheiro já levava a uma má prática médica. Aqui mais um artigo denunciando isso, né? The New Republic é uma revista dos Estados Unidos, uma revista de circulação nacional, talvez seja algo como tipo uma revista Veja, assim, não tão grande quanto a Veja, porque se a gente fosse comparar a Veja com uma revista americana, seria com a Time, eu acho, pela tiragem, assim, mas uma revista de circulação nacional, onde os autores fazem uma ironia aqui, dizendo, né, o outro problema da América com drogas, né, colocando que os Estados Unidos têm problema com drogas
ilícitas, mas também tem problema com drogas lícitas, que são as produzidas pela indústria farmacêutica. E, ironicamente, eles colocam esse desenho, né, essa mão aqui seria a indústria e o médico como um marionete que está sendo manipulado. 2004, no New York Times, saiu um artigo de uma médica de Nova York, também colocando, ironicamente, né, quando o seu médico vai para a praia, você pode se queimar, ironizando essas benesses que os médicos recebem, né? Vai ter um meeting no Costão Santinho, daí os médicos ganham passagem, estadia, às vezes podem levar a família, né? E o que ela quer dizer é que às vezes voltam com algumas ideias erradas e isso pode causar prejuízo para os pacientes também. Para quem tem interesse no assunto, só para citar dois livros muito importantes, esse aqui já tem tradução para a língua portuguesa. Há uns anos atrás, uma parceria dos Simers com a Unimed e mais alguns outros que eu não me lembro agora, distribuíram isso para vários médicos, né, esse livro, que aborda muito bem o que é retratado no filme, né, as estratégias que a indústria farmacêutica faz para conseguir ter acesso à pesquisa, a populações, tudo que eles fazem para pesquisa, e aqui é mais sobre o conflito de interesse, a relação direta do médico com a indústria, né, e como a cumplicidade do médico com a indústria farmacêutica pode prejudicar a saúde da população. Os laboratórios, a gente vê um filme onde mostra que é tentada uma economia na pesquisa, né? Mas o laboratório farmacêutico, a grande alegação deles é que eles gastam muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui são dados dos Estados Unidos mostrando que eles gastam muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento mesmo, mas também gastam muito dinheiro, que está em vermelho aqui, em propaganda direta para médico, e também gastam uma porcentagem de dinheiro que é cada vez maior em propaganda direta ao consumidor. Então a indústria gasta bastante em pesquisa e desenvolvimento, mas ela também gasta em marketing. E esse marketing é direcionado a profissionais da saúde e também direcionado ao público consumidor. Não é incomum a gente ver uma reportagem do Fantástico na Veja sobre um novo remédio, quando o Prozac saiu, por exemplo, a pílula da felicidade, quando a atorvastatina foi lançada também, era a solução dos problemas, ninguém, vou botar isso teve muitas aspas, ninguém mais vai morrer do infarto. Os pacientes leem isso, ouvem isso, no outro dia estão no consultório dos seus médicos demandando por esses medicamentos. Com uma crítica a isso, tem um professor nos Estados Unidos que coloca esse sentimento que eu falei, né? O título do artigo é por que ele não aceita canetas ou qualquer presente da indústria e por que nenhum médico deveria aceitar, né? Com aquela ideia de que o presente sempre gera um sentimento de reciprocidade. Ele dá um dado que 90% dos estudantes de medicina dos Estados Unidos receberam pelo menos um livro de presente de algum laboratório da indústria farmacêutica. Esse é o médico que escreve o artigo, ele coloca aqui a One Day Collection, que ele chama, né? Um dia no consultório dele que ele recebeu representantes de laboratório para falar sobre os produtos que o laboratório vende. Ele ganhou uma mochila, uma sacola, um relógio, uma camiseta com o nome do remédio, um radinho, sei lá, inúmeras coisas, né? Isso aqui nos Estados Unidos. Quando a gente vai para a Tailândia, isso aqui é a coleta, digamos, de um médico na Tailândia de uma semana. Na Tailândia o médico é mais barato do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tu ganha mochila, camiseta, relógio em um dia. Na Tailândia tu ganha caneta, lencinho de papel, material publicitário, uma pastinha de plástico, uma outra sacolinha ali, né? Em uma semana. O mercado também dita o quanto o laboratório investe no profissional da saúde, né? É sempre uma lógica de mercado. É sempre a lógica do 3Ds, né? Como nós encaramos isso? Tem um estudo muito interessante feito com estudantes de medicina que perguntavam o que eles achavam de um político que recebeu presente de alguma corporação. E 85% dos estudantes de medicina achavam inaceitável. E quando perguntavam o que você acha de um médico receber presente de alguma corporação, 40% sumiam dessa estatística, né? Eles achavam que era aceitável. Então, o deputado não é influenciado quando ele recebe alguma bonificação de alguma indústria ou sofre lobby. Deputado, quer dizer, o deputado é influenciado. O médico não sofre esse tipo de influência. Nós somos imunes a isso, né? Será que nós somos melhores? Eu tenho certeza que não, porque uma boa parte do nosso congresso é formado por médicos, né? Tem um monte de médico que é deputado. Então, isso não torna eles imunes a nada, né? Mas dá uma ideia de como a gente aceita e como a gente tem uma falsa percepção de que nós somos incorruptíveis e os outros são corruptíveis.
No final do ano passado teve também uma polêmica que foi deflagrada na Folha de São Paulo, né, sobre juízes que foram para a Costa do Sauípe lá para debater e foram por conta do Banco do Brasil, se não me engano, e de algumas outras indústrias, né. Teve um desembargador do Rio Grande do Sul, Milton Fabrício, que escreveu, né, que é de clareza meridiana o princípio ético segundo o qual todo e qualquer magistrado deve ser responsável por suas próprias despesas e seus acompanhantes, sem qualquer exceção. Eu coloco isso aqui para os médicos, né. Se o médico não ganha dinheiro suficiente para ir no congresso, bom, a gente tem que batalhar para ganhar salário melhor. Agora, se a gente cai numa armadilha da indústria, que é quem patrocina os congressos, quem cria congressos com taxas de inscrição, que às vezes chegam a ser 1.000 euros, e daí eu não tenho condições de ir, e eles que armaram todo o circo, me dão de presente a passagem e a inscrição, né? Isso é inaceitável, a gente tem que conseguir pelos nossos próprios meios. Até porque é isso que vai permitir que a gente tenha independência de pensamento. Não tem muito dado do Brasil, na verdade não existe dados do Brasil de como essa relação se estabelece, mas eu achei um estudo da Argentina, né? Um país talvez um pouco parecido com o nosso, pelo menos, um país mais pobre do nosso, né? Mas com um nível de educação maior, talvez pudesse contrabalançar. Fizeram uma pesquisa com os médicos em Buenos Aires, perguntando o que eles achavam de receber presentes da indústria farmacêutica. Isso variava desde utilidades de escritório, seria peso de papel, cadernetinha, até dinheiro para fazer pesquisa ou ganhar por conferência, né? E basicamente o que os médicos argentinos achavam era que quanto mais valioso fosse esse prêmio, essa bonificação, mais eles gostavam, mais eles achavam aceitável. Então os médicos estão na Argentina aptos a aceitar esse tipo de... Uma coisa que é importante com relação ao presente é que o julgamento sobre o que é mais adequado é tipicamente afetado em favor do que é melhor para quem está julgando. Então, esse é um tipo de influência que a gente sofre, né? Quando a gente está recebendo um presente, uma bonificação, a gente sempre... Isso, de alguma maneira, pode influenciar a nossa conduta. Conflito de interesse, então, seria um conjunto de condições nas quais o julgamento profissional relativo ao interesse primário deve ser indevidamente influenciado por um interesse secundário. A gente viu os interesses secundários relacionados à pesquisa, mas eu vou dividir a atuação médica aqui em 3 momentos, né? Os interesses primários do pesquisador é que os resultados da sua pesquisa sejam os mais próximos da realidade possível. A gente viu que no filme não tinha essa preocupação, né? Eles mascaravam os efeitos adversos para maximizar os efeitos positivos. Do médico educador é que o conhecimento que foi verdadeiro, que foi produzido pela pesquisa, ele transmita isso para os seus alunos. E o médico que trata diretamente de pacientes é que esse conhecimento verdadeiro ele consiga aplicar no cuidado de saúde das pessoas, né? Esse seria o circuito virtuoso, digamos, mas isso está contaminado pela ganância, né? Daria para dizer assim, e o filme nos dá uma boa ideia de até que ponto isso pode chegar. Uma reflexão aqui, né? Os avanços terapêuticos evidenciam a importância da parceria com a indústria farmacêutica, mas neste caminho não pode ser sacrificada a confiança depositada pelos nossos pacientes, né? Esse aqui é o nosso patrimônio. As pessoas confiam muito em nós, elas confiam muito nos médicos. Teve um estudo recente no Brasil mesmo que foi feito que qual era a categoria que as pessoas tinham mais confiança e as pessoas confiavam mais nos médicos. Confiavam um pouco nos advogados, confiavam um pouco nos políticos, confiavam muito nos médicos, confiavam mais nos médicos do que na igreja. Aqui é só para dar um exemplo da influência em propaganda direta para o consumidor, né? Basicamente é um estudo que mostrou que quanto mais exposto à propaganda de remédio uma população está, mais ela solicita que o médico prescreva, né? Então, pessoas que são expostas à propaganda de 5 remédios têm 10% de chance de solicitar que o médico prescreva isso, é 10 vezes mais do que quem não é exposto a nenhum, 5 vezes mais do que quem é exposto a uma propaganda. Então, propaganda em mídia leiga dá resultado porque os pacientes acabam demandando. Tem estudo que mostra também que em até 20% das vezes o médico simplesmente atende essa demanda do paciente porque, com uma justificativa que eu acho torpe, assim, né? Se eu não fizer, outro vai fazer. Então, já que vai ser feito de qualquer jeito, que faça eu. Então a gente vai se desviando da moral, né? Vai criando uma moral torta de ocasião para, em vez de tentar resolver o problema, a gente tenta contornar as coisas e torná-las aceitáveis. Mostrando essa influência deletéria também, um estudo feito com residentes de medicina interna. Reunião almoço, onde era dada, antes dos residentes terem acesso à comida, né? Eles tinham que assistir uma aula.
E nessa aula, 11% das informações que foram dadas, a aula era dada por um speaker do laboratório, 11% das informações fornecidas eram erradas, mas somente 25% da plateia percebeu que havia inadequação da informação. Né? E depois do evento feito, 50% desses médicos de informação achavam que não tinham condições de lidar bem com essa